Virtuosa, um estudo para mulheres de todas as idades, de Nancy Wilson. Capítulo 12. Modéstia. A modéstia é a consequência natural de muitas das virtudes que temos estudado. É o resultado ou manifestação do coração puro. É também o resultado de muitas outras virtudes que já estudamos. Por exemplo, a mulher precisa de muita sabedoria e prudência para tomar decisões quanto à vestimenta. O contentamento nos afasta da tentação de competir, o que leva muitos à imodéstia. Dessa forma, todas essas virtudes entrelaçam-se muito bem. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 9 e 10 nos diz: da mesma sorte, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. É claro que a passagem acima está abordando o complicado assunto das roupas. Então, primeiro entendamos o que de fato a vestimenta modesta é. Depois, vejamos o que ela então não é. Adequação. O ideal é que você não use seu vestido de gala e calce chinelos para ir à padaria. Não seria apropriado. Assim, a adequação refere-se ao que é adequado à ocasião em questão. O vestuário modesto é a vestimenta que se conforma aos padrões cristãos de boa índole e de boas maneiras. Nesse sentido, nos vestimos tendo em mente o próximo, visando a cortesia. Moderação. Por vezes, achamos que se um já é bom, dois serão melhores ainda, mas nem sempre é assim que funciona. Um grande chapéu rosa com pena de avestruz, usado para ir a um casamento, pode distrair o público da noiva. Assim, moderação significa ter limites e escolher algo menos espalhafatoso, menos extremo, um pouco mais discreto, algo que não roube a cena ou sirva de chamariz, apropriando-se da atenção que, na ocasião, seria por direito de outras pessoas de importância mais primária. A moderação é humilde. Pretensão. Por definição, a vestimenta modesta não pode ser pretensiosa. Roupas pretensiosas deixam expostos marca e valor. São roupas cheias de si. Vê como isso guerreia contra as virtudes? A humildade não se veste tentando aparentar orgulho, pois não é de sua natureza. Muitas vezes, mulheres tentam impressionar outras mulheres pela aparência, mas modéstia é pensar mais e melhor do próximo. A modéstia não é exibida. Extravagância. Eis o oposto da moderação. A extravagância geralmente está ligada a preços, e Paulo menciona especificamente que mulheres cristãs não devem correr atrás do ouro, joia ou vestimentas caras. Pensando sobre moderação, não gastaremos quantidades excessivas de dinheiro com embelezamento. Em outras palavras, não serem mulheres gastonas. A modéstia não diz respeito às regras. Temos o costume de querer uma lista de regras sobre modéstia, pensando apenas em termos de quanta pele fica exposta. No entanto, a Bíblia aborda a modéstia de maneira diferente. Deus deseja que pensemos nos termos que Ele próprio dá. Agora, agindo assim, é certo que será algo a afetar a quantidade exposta do corpo. Tudo bem, mas esse não é o ponto de partida. Começa-se com um coração puro e sexualmente puro, o que significa ter um posicionamento firme quanto a uma roupa ser apertada, curta, indecente. E depois disso é que se pode deixar algumas considerações iniciais para abordar outros temas mais densos. Aquilo que é apropriado. A vestimenta diz muito a nosso respeito. E Deus deseja que o exterior de uma mulher reflita seu interior. Assim, a modéstia das cristãs deve estar conectada ao que é apropriado ou
conveniente a uma mulher piedosa vestir. A palavra apropriado tem ligação com os termos propriedade e apropriação. É inconsistente para a mulher cristã vestir algo inapropriado ou em guerra com a realidade da piedade. Seu vestuário precisa ser um bom manequim para o caráter. Você se veste como uma mulher piedosa porque é uma mulher piedosa. Mas, se voltarmos ao problema anterior, o que é apropriado para a mulher cristã piedosa vestir? Poderia me dar uma lista? Boas obras. Eis a lista tão esperada. Boas obras. As mulheres devem adornar com elas. Paulo aparenta mudar completamente de assunto. Ele começou a aquecer, prestes a montar uma lista de regras sobre tranças, joias e coisas assim, mas então para e dá uma esfriada. Mas ele não fez isso. O desejo de Paulo é que aquelas professas a piedade mantenham firmes suas prioridades, pois sabe que as mulheres que muitas vezes se interessam por roupa, joias e todo o resto, ele quer que elas controlem o desejo de ficar bonita, que não é algo ruim em si, priorizando firmemente as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nelas andássemos. Se o nosso interesse pela maneira de vestir estiver firmado nas boas obras, veremos que estas são muito mais belas, têm um caimento muito melhor no corpo e agradam mais a Deus. Aplicação. O problema é que raramente aplicamos isso. Gastamos tempo tentando descobrir até que ponto uma roupa pode ser curta, indecente e apertada, em vez de aplicar nesse versículo. Se vocês, mulheres, forem sinceras, terão de confessar que geralmente querem que as pessoas notem mais as nossas roupas do que as nossas boas obras. Se esse é o caso, então estas mulheres não estão vestindo com roupas apropriadas para as mulheres que professam a piedade. Podemos até tentar vestir roupas não tão curtas, indecentes, apertadas, achando que compreendemos por completo a modéstia. Mas isso ainda não faz querer a aprovação por aquilo que estamos vestindo. Ainda buscamos chamar a atenção e nos autoafirmar quando nos vestimos para agradar o público. Isso não é nada modesto. As boas obras são o coração da modéstia. Então, tente o seguinte: quando abrir o seu guarda-roupa e pegar algo para vestir, pense no revestir-se de boas obras. Use roupas apropriadas e moderadas. Mantenha a compostura e então ponha a mão na massa de verdade, fazendo boas obras. A modéstia é bela. A modéstia salienta a beleza. Acontece que a beleza só tem a crescer quando nos vestimos com modéstia e nos voltamos às boas obras. A obediência é sempre abençoada com frutos, e os frutos embelezam. Perguntas: quais são algumas das regras para a modéstia que você adotou ou que outros adotaram por você? Como o seu guarda-roupa seria afetado se fosse pensando em termos de ser apropriado e moderado quando você sai para fazer compras? Como algumas mulheres levam a modéstia ao extremo? A atitude delas demonstra moderação? Quais são algumas das boas obras com que você pode se vestir hoje? Capítulo 13. Gratidão. Gratidão é o principal e mais elevado dever do cristão. Fomos criados para gratidão, para dar graças ao nosso Deus em tudo, por todas as coisas. Considere essa pequena porção de versículos no livro dos Salmos. Salmo 92, verso 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmo 100, versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Salmo 95, versículo 2. Saiamos ao seu encontro com ações de graças,
vitoriemo-lo com salmos. Salmo 26, versículo 7, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Nossa vida diária deve ser caracterizada por ações de graças. Esse é um dos distintivos da fé cristã, porque temos a quem dá graça. Quando um ateu diz está grato, fica imaginando a quem ele agradece. Toda gratidão deve terminar aos pés de Deus. Se o ateu agradece pela saúde, pelos pais, pelo trabalho, pela vida, quem deu tudo isso a ele? A gratidão requer um objeto. Assim, dar graças é um estilo de vida para o cristão. A todos os feitos maravilhosos de Deus pelos quais podemos adorá-lo, cuja abundância nos garante motivo suficiente para diariamente encher o coração com ações de graças, e é bom expressar gratidão. Faz bem para a alma adorar o nosso Criador. A celebração de uma data chamada Dia de Ação de Graças é um fato maravilhoso. Festeja-se de acordo e ganha-se um dia de folga da escola e do trabalho. Alguns preferem chamá-lo de Dia do Peru, nome este bem pobre. Devo acreditar que as pessoas por trás do Dia do Peru talvez compreendam que devemos dar graças a alguém, embora elas não queiram fazê-lo. O Dia de Ação de Graças é um feriado do povo cristão, pois este é o único que adora ao Criador segundo a sua palavra. Quando e como? O cristão agradece a Deus por tudo e sempre. Efésios capítulo 5, o versículo 18, a parte B até o 21 diz: mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isto faz sentido por sabermos que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Sejam gratas porque no mundo isso se resume a um monte de coisas aleatórias acontecendo sem um único propósito abrangente. Pelo contrário, o mundo é um plano executado e governado com maestria por um Deus todo-poderoso e inteiramente bom. Gratidão versus preocupação. A ansiedade é um pecado comum. A forma mais clara de resistir à tentação é ficar ansiosa e lançar as preocupações e os problemas sobre Deus em oração, com o coração grato. A presença da gratidão é um sinal de fé. Ao fazê-lo, a paz de Deus protege o coração e a mente de pensamentos angustiantes. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, o versículo 4, as mulheres são chamadas a ter um coração manso e tranquilo, um espírito que descansa na fidelidade de Deus e que confia nele. Agora, não estamos falando de uma mulher que não abre a boca, mas o espírito dela não é abalado por ansiedades e preocupações. Seu espírito é, portanto, manso. Agradamos a Deus quando revestimos nossa oração e pensamento com gratidão. Dar lugar a pensamentos inquietos resulta num espírito turbulento, gerando reclamações e brigas. A mulher contenciosa é descrita em Provérbios como um gotejar constante que força pessoas a se refugiarem no deserto. Provérbios, capítulo 21, verso 19, capítulo 27, verso 15. Nossas orações. Colossenses 4:2 nos diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Devemos derramar nosso coração em oração a Deus com regularidade, não vez ou outra. Perseverar significa entregar-se à oração com seriedade e sinceridade de coração. Vigiar significa estar alerta e atento em oração,
diferente de orar casualmente ou descuidadamente, entregando-nos a ela com verdadeira diligência. E tudo isso com ações de graças. Salmo 105, verso 1 diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Ingratidão. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Romanos 1:21. O não regenerado sabe que existe um Deus, mesmo que afirme ser ateu ou agnóstico. Os céus proclamam a glória de Deus em boa e alta voz, dia após dia. Os não cristãos são, portanto, indesculpáveis. O capítulo 1 de Romanos mostra que os incrédulos escolhem não glorificar ou dar graças a Deus, e o resultado dessa ingratidão é um coração obscurecido e uma mente fútil. A saída para tal escuridão espiritual é arrepender-se e crer. O coração endurecido de homens e mulheres prova que obstinadamente recusa reconhecer seu Criador. Mas cristãos também podem ser ingratos. Você já reclamou do clima? Quem estabeleceu as estações? Ou de acordar cedo quando toca o alarme? Ou das pequenas coisas do cotidiano que não aconteceram conforme planejado? Quem as ordenou? Ops! Essas são maneiras comuns de desonrar a Deus. A ingratidão endurece e obscurece. A gratidão amplia e aviva. Dar graças é uma boa escolha. Assim como todas as outras virtudes, quando praticamos a gratidão pela fé, agradamos e glorificamos a Deus. E, como resultado, nos tornamos mais como Ele. Nossa fé cresce e isso é bom. Mas como chegar lá? 1. Confesse que a ingratidão é pecado. Agradeça a Deus pelo perdão. 2. Peça a Deus que lhe mostre em quais ocasiões você tem reclamado e confesse esses pecados também. 3. Faça uma lista das coisas pelas quais você é muito grata e agradeça a Deus por cada uma delas. 4. Faça uma lista das coisas que você tem dificuldade, das preocupações e das provações. Agora, agradeça a Deus por cada uma delas. 5. Faça uma lista das pessoas difíceis em sua vida e agradeça por cada uma delas. 6. Agora você está em posição para agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito, pois removeu a ingratidão e a reclamação. 7. Ore para que Deus a ajude a expressar gratidão por todas as coisas em todo o tempo. Perguntas: quais são algumas das maneiras mais comuns de negligenciar a gratidão? Além de orar, como mais você pode demonstrar gratidão? Como deveria reagir quando estão ao redor de pessoas que resmungam e reclamam? O que a impede de ser a mulher mais grata?